Olá pessoal, tudo bem? André Novaes falando, muito boa noite, muito bem-vindo para esse nosso Hangout 2017, o ano da sua melhor versão. Eu, em poucos segundos, vou sair da tela, eu só quis aparecer aqui para dar um oi para todo mundo e vou colocar alguns slides que vai me auxiliar, nos auxiliar no decorrer. Mais uma vez, eu agradeço tremendamente a presença de todo mundo. Uma hora do seu tempo, eu sei o quanto isso é valioso. Eu sei que você poderia estar fazendo um monte de outras coisas mais relevantes, mas eu também acredito que ao longo do nosso bate-papo, eu vou conseguir te mostrar o porquê que isso foi importante, como é que você vai conseguir transformar esse tempo em algo relevante e, fundamentalmente, se isso tiver alguma significância para a sua vida. Mas eu não vou mais me adiantar, já vou começar aqui a transmitir a minha tela para a gente poder ter esse bate-papo. Joia, acho que agora então você está vendo minha tela e vamos começar esse nosso bate-papo. Quero começar e quero tentar ser bastante dinâmico. Caso você tenha alguma pergunta, eu tenho aqui, junto comigo na sala, uma pessoa me ajudando. Eu vou conseguir parar exatamente quando você me fizer a pergunta, mas eu estou de olho aqui na interação. Alguma pergunta relevante. No limite, eu te respondo ao final do nosso bate-papo. Quero começar com essa rápida mensagem e dizer para você, tudo bem, se você estiver cético sobre essa apresentação. Eu sei que começo de ano, tanta coisa para fazer, todo mundo prometendo maneiras e diversas maneiras de você começar diferente, fazer diferente, produzir mais, ser mais criativo. Você decidiu passar essa uma hora sua aqui comigo. É normal você, muitas vezes, estar aqui, mas não necessariamente estar totalmente crente naquilo que vai acontecer. O meu único pedido é, fica comigo ao longo desses próximos 60 minutos, ao longo dessa, que vai valer a pena. Eu costumo entregar, e eu vou entregar valor para você, de novo, como reconhecimento desse seu tempo aqui comigo. Rapidamente, também, o último slide, antes da gente entrar diretamente no assunto, para quem essa apresentação, provavelmente, eu não posso afirmar, não conseguirá ajudar. Para quem é questionador acerca de tudo e de todos, sem um motivo aparente. A sua mente, eu sei, a minha também é o nosso grande campo de batalha. Todos os dias a gente tem uma opção para decidir como é que a gente quer sintonizar a nossa mente para aqueles tipos de mensagem que a gente recebe. E a gente então decide isso constantemente, diariamente. Será que hoje eu vou estar mais sintonizado para buscar inspiração? Será que hoje eu vou estar mais sintonizado para buscar criticidade? Um convite dentro dessa agenda que diz que a sua mente é o seu grande campo de batalha. Sintonize ela agora, para um pouquinho, respira fundo, sintonize a sua mente para uma mente de aprendiz e não de juiz. Digo isso como um disclaimer, porque provavelmente, muito provavelmente, ao longo dessa nossa próxima uma hora. E eu preciso que você esteja muito bem sintonizado nessa perspectiva de um aprendiz e não só preso nessa cultura que a gente tem de juiz, de tudo aquilo que é novo, de tudo aquilo que é diferente. Confio em você, vamos adiante. 4 slides, acho que são 5 na verdade, só para te dizer um pouquinho. Quem é que eu sou, o que eu tenho feito nesses últimos 10 anos. Eu não vou passar, eu vou levar mais do que 60 segundos nisso daqui.
Mas olha só, comigo um dia tudo começou desse jeito. Que eu resgatei lá atrás, dá para vocês perceberem pela idade dos monitores do computador ali ao fundo. Eu nem lembrava desse meu primeiro Mac, um Mac branquinho. Já comecei com o Mac, é verdade. Mas foi assim que eu comecei, numa mesa humilde, na verdade, em casa. E ali eu estava tentando, então, montar uma empresa, fazer a engrenagem funcionar. E a grande verdade é que a gente começou bem, a gente começou forte. Essa é uma foto das primeiras pessoas que eu treinei ainda em 2008. Adivinha só o que aconteceu com as 2 pessoas dessa foto? Hoje não trabalham mais comigo. Grande parte disso foi porque eu não entreguei um bom treinamento para essas pessoas. Eu estava começando, eu errei bastante. E that's okay. É ok errar. Você também vai errar. E é isso que eu quis te transmitir a partir dessa mensagem. Deus foi bondoso comigo, tudo isso depois foi corrigido ao longo do tempo. Quero também te mostrar o seguinte, ainda em 2009, hoje está muito na moda, eventos ao vivo. Em 2009, 8 anos atrás, a gente já fazia os nossos eventos ao vivo, nada nunca muito super divulgado, a gente sempre teve uma divulgação bastante discreta, mas está aqui um pouquinho de um dos eventos, fizemos cerca de 12, 13 eventos destes ao vivo, chamado de Life Camp. Isso tudo eu coloco porque eu quero mostrar para vocês que grande parte, na verdade, quase que a totalidade daquilo que eu vou te mostrar vem da coleção dessa experiência. Também quero te mostrar o seguinte, já tive a oportunidade de trabalhar com algumas empresas grandes, ou algumas empresas de alta reputação. Serasa foi uma delas, num programa chamado Programa Equilíbrio, para que então o colaborador dessa instituição pudesse buscar uma vida diferente, uma vida financeira diferente. Então, não é só pessoa física, já conhecemos um pouco de como funciona a dinâmica daquele que vive com um salário, empregado numa grande organização. E mostra, e eu me diverti muito nesse dia. Já fiz palestras em diversos lugares, desde uma escola, pode-se dizer que é uma escola simples, numa cidade do interior, como também, aqui no próximo slide, no lado direito, eu já pude estar em Londres, comentando um pouquinho acerca da minha visão. Esse vídeo está no YouTube para quem quiser assistir, acerca da minha visão, lá atrás, bastante tempo atrás, acerca do planejamento de vida. Outra informação aqui para você também me conhecer um pouquinho mais, não tenho ainda um livro publicado, mas já tive um livro publicado internamente pela Editora Abril, também para os colaboradores dessa empresa, uma grande empresa, chamado Você Precisa Ter um Plano. De novo, eu não estou te mostrando isso daqui para me gabar de coisa alguma, é só para mostrar um pouquinho do que eu já caminhei, como eu aprendi. A última dessas fotos, não sei se você está muito familiarizado com isso, o mercado de fintech, também já flertamos com essa agenda, mas tudo isso que eu te coloquei, me fez, na verdade, para essa imagem, contando aqui os últimos 3 anos, 2014, 15, 16, 2017, onde a grande decisão foi voltar para aquilo que é simples, mas de alguma maneira amplificar a visão, amplificar o alcance mais abrangente no tipo de mensagem e no tipo de transformação que eu, a Life, fundamentalmente a equipe de planejadores da Life pode alcançar. Fiz o meu resumo, embrulha tudo isso só para me apresentar rapidamente. Resumo dessa primeira parte. São 10 anos onde eu já tentei muita coisa, onde eu já caminhei um bom caminho, eu já conheci muita gente, e o que eu vou começar a te mostrar agora é fruto, não é algo que eu... vamos fazer alguma apresentação aqui à toa, vamos, de novo, honrar o teu tempo, por isso eu quis te mostrar isso. Dentro dessa Back to Basics, essa visão amplificada, seguinte diagrama, de alguma maneira, temos janeiro de 2017, temos dezembro de 2017, e eu quero te mostrar 4 coisas. Se você olhar essa imagem, você vai perceber que 3 dessas coisas estão posicionadas do lado de cima, e depois tem uma maior embaixo, que de alguma maneira, dá suporte a todas essas
demais. A primeira coisa que eu quero conversar com você é o seguinte, aqui a gente já começa. Por que listas de metas não funcionam? Isso com você, eu quero te contar uma breve história sobre o modelo mental. Lembra? A mente é o nosso grande campo de batalha. Na verdade, ela direciona, ela inspira, ela motiva, ela determina grande parte, talvez a totalidade daquilo que a gente é. Eu quero então te contar uma breve história sobre o modelo mental de listas. A primeira fase dessa história é a era industrial. Na era industrial, o grande modelo mental era um modelo mental linear. O grande foco era você obter eficiência naquilo que você fazia. Época da Revolução Industrial, e eu consigo destacar aqui, fundamentalmente, 3 grandes expoentes dessa era industrial. A gente conhece, americano, fundador da Ford, criou o modelo que depois fez com que o Ford T conseguisse com menor custo e, portanto, um carro que muitas mais pessoas puderam comprar à época. Trago também para essa arena, para essa primeira fase, Frederick Taylor, o pai do Taylorismo, também chamado o pai da administração moderna, e nascido um pouco depois, mas não muito depois desses dois, um sujeito chamado Taishi Ono. Ele, então, é o criador do toyotismo. E grande parte do que a gente entende por listas emerge dessa época. Eu quis destacar isso, porque, primeiro, não faz tanto tempo assim. Se a gente olha a história da humanidade, a gente tem de alguma maneira, esse costume de enxergar a nossa vida hoje e achar que o jeito que a gente vive hoje foi o jeito que a gente sempre viveu. Mas não muito mais do que 120, 140 anos atrás, ninguém fazia lista de coisa alguma, ninguém priorizava coisa alguma. Isso não existia no nosso modelo mental, e o modelo mental determinando a maneira como a gente conduz, como a gente organiza vida. Já numa fase 2 desse modelo mental, a era do conhecimento. Essa era do conhecimento, ela traz uma outra dimensão, uma segunda dimensão para a maneira como a gente organiza os nossos afazeres, como a gente organiza aquilo que a gente quer conquistar, como a gente organiza o nosso tempo, como a gente organiza as nossas tarefas. Esse modelo bidimensional, ele traz, então, um conceito que é além da eficiência, se o que você faz é importante. Porque o grande desafio foi, você pode ser muito eficiente que não é importante. Os grandes destaques dessa fase 2 da Era do Conhecimento é um cara chamado Charles Hammel, que escreveu, muito importante, chamado A Tirania do Urgente, e foi Hammel quem, então, depois inspira Stephen Covey, eu acredito que muitos já tenham ouvido falar, autor do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Foi Hammel quem, é uma suposição bastante legítima, inspira em Steve Covey em criar a agenda dele. E, quando a gente fala na agenda de Covey, a gente traz basicamente essa frase como síntese do que ele acredita e do que permeia, ele compartilha com a gente no livro Os 7 Hábitos. A frase diz o seguinte: o sucesso não é o que está em seu plano, mas sim planejar a sua vida de acordo com suas prioridades. Fundamentalmente, o que Covey entregou para a gente, grande obra dele, foi a famosa matriz de gestão do tempo. E essa matriz, ela então cria 4 quadrantes, na verdade um quadrante, né, com 4 elementos, no qual sempre, ao se deparar com devo fazer alguma coisa, a reflexão fundamental tem que ser o que é importante. O quadrante 1 é aquilo que é importante e urgente. Não significa que o quadrante 1 é aquele que você tem que fazer primeiro. Muito pelo contrário. Segundo a teoria de Covey, o que a gente deve focar fundamentalmente é no quadrante 2. É
fazer aquilo que é importante e não urgente. É aqui que a gente começa a transformar a nossa vida de maneira significativa. Exemplo daquilo que é importante, mas não urgente. É uma coisa importante, mas não é urgente. Então a gente tem a tendência de ir deixando isso de lado para aquelas coisas que são urgentes e importantes. Mas você só consegue realmente transformar a sua vida e buscar a sua melhor versão quando você olha para aquilo que é importante, não necessariamente urgente. Se você, por exemplo, é um médico, uma tarefa importante e não urgente talvez seja organizar os processos do seu consultório. Talvez para você seja mais importante e urgente resolver o problema de um paciente. De novo, nada de errado em atacar o que é importante e urgente. Se você também conseguir, de maneira intencional, buscar intencionalidade ferramental para cuidar do que é importante e não urgente. E quantas pessoas ficam ali no quadrante 3 e 4, cuidando daquilo que não é importante, mas é urgente, ou seja, quem vive na agenda do outro, e gente que cuida daquilo que é não importante e não urgente, ou seja, gente que não tem a menor ideia do que está fazendo. Essa é a grande verdade. Talvez Covey não seja tão bonzinho assim em explicar o quadrante 4 dele, mas, sem delongas, é isso que significa alguém que prioriza aquilo que não é importante, aquilo que não é urgente. Não tem ideia do que está fazendo. Não é você, eu sei, por isso que eu vou caminhar adiante. Quando a gente fala em priorizar, vamos agora pensar da seguinte maneira. Deixa de usar listas e muitas vezes passa a pensar da seguinte maneira. E se eu criar diversas áreas da minha vida, então tentar me organizar, gerenciar o meu tempo dentro dessas áreas da sua vida? E aqui eu estou te trazendo a seguinte perspectiva. Imagina uma jarra de água, ok? E dentro dessa jarra de água, você tem 112 horas por semana. Nada mais, nada menos do que 24 horas por dia, menos 8 horas que você está dormindo. Multiplica, então, 16 por 7 e você chega em 112 horas por semana. E você tem que organizar horas. Aqui são alguns copos, são 6 copos, que eu mudar o nome do seu copo, da maneira que for mais relevante para você. Eu coloco aqui, fundamentalmente, fé, espiritualidade, família, saúde, diversão, trabalho e dinheiro. E aí você tem 112 horas. Para pensar comigo, faz sentido. Porque você durma 8 horas por dia, e é o recomendado. Né? Mas esse papo não é sobre dormir bem. Você tem, digamos, outras 16 horas para organizar-se e derivar dessa organização a melhor versão do que você é. Derivar dessa organização de vida que você almeja. Como é que você está organizando isso? E aqui eu tenho uma primeira proposta. Vamos dizer que uma vida priorizada seja mais ou menos assim. Isso não é ficção científica. Eu encontro muita gente assim, principalmente no começo do ano. Começo do ano é aquele tempo onde a gente está, de alguma maneira, a gente aumenta a nossa conexão. É só a gente olhar para o Facebook de todo mundo, está todo mundo agradecendo, está todo mundo buscando alguma coisa nesse sentido, e você, então, se motiva no começo do ano e fala, eu vou construir minha espiritualidade de maneira mais madura, de maneira mais consistente. Você logo também vê, eu vou estar mais tempo com a minha família, eu vou estar mais tempo com o meu cônjuge, eu vou ser um pai, uma mãe mais presente na vida dos meus filhos, vou cuidar da minha saúde, para poder me divertir, né? Acabei de sair de umas férias, de um tempo mais tranquilo, semana Natal e Ano Novo, quero poder curtir um pouquinho. Trabalho, claro, eu vou olhar isso também, né? E, de novo, não é ficção científica, o dinheiro. Fica esquecido nesse negócio. Essa é apenas uma foto. Você pode olhar qualquer outra maneira, ok? Você pode seus copos de uma outra maneira. Olha só o que acontece logo depois do carnaval. Você, então, fala, uau! E o carnaval vai estar um pouco mais tarde esse ano, né, final de fevereiro. Eu preciso me organizar profissionalmente. O ano já começou, as coisas estão acontecendo, tem tanta gente fazendo tanta coisa,
eu preciso me posicionar melhor. E é lógico que o trabalho demanda você, ou te convida de maneira um pouco mais íntima a olhar para a sua questão financeira, então você decide reorganizar os teus focos e joga água de um, joga água para o outro, você está agora cuidando do seu trabalho, você está cuidando da sua carreira, você está buscando ser mais produtivo, você está buscando ser mais produtivo. A sua fé começa a ficar um pouquinho menos, mas tudo bem, né? Vamos lá, assim que a vida continua, família já começa a sofrer um pouquinho mais, saúde, opa, estou saindo do carnaval, talvez eu cuidei muito disso, diversão, logo depois do carnaval, já esgotou meu pote, parece que eu não preciso fazer mais nada disso, agora o que importa é produzir. Mas com a sua prioridade, alguns poucos meses depois, você se vê estressado, você se vê cansado lá para junho, julho. Tem que cuidar da minha saúde. E lógico, quanto mais eu cuido da minha saúde, talvez eu vou ter que redimensionar um pouquinho a maneira como eu trabalho. Meu dinheiro talvez tenha algum impacto com isso. Eu acho que eu devo voltar a ter algum tempo de diversão junto, porque eu não estou mais aguentando, eu preciso equilibrar o estresse do trabalho com algum tipo de diversão. Então, de repente, a família e a sua questão espiritual. Então, listas, mesmo você organizando em algumas áreas da sua vida, constantemente você está fazendo essas mudanças. E a gente pode, inclusive, ter essa foto depois de um tempo. Aquilo que, há poucos meses antes, resultado de um exercício intencional de priorização a partir do que é urgente e importante, e aquilo que colocou, vou desenvolver minha espiritualidade, vou cuidar melhor da minha família, poucos meses depois. Isso está praticamente esquecido. Qual o resultado disso? A minha visão é que a gente não consegue ter paz, mas a gente tem bastante frustração. A gente não tem nada 100%, mas a gente tem algumas coisas, 50% talvez, 40%, 60%, acaba não tendo quase resultado algum. Um monte de tarefa a cumprir. Chega julho, seja agosto, vê de novo naquela vontade de deixa agora, eu simplesmente deixar rolar, deixa a vida me levar, a vida leva eu nos meses de setembro a dezembro, e o ano que vem eu, de novo, priorizo melhor a minha vida. Você já deve ter feito isso diversas vezes. Diversas vezes. E talvez, no final do ano passado, no começo desse ano, você esteja seguindo a mesma fórmula. Você esteja seguindo o mesmo sistema. Em silêncio. Você realmente acredita que aquilo que nunca funcionou, só porque agora você tem força de vontade vai funcionar? Só a força de vontade, por exemplo, vai fazer alguém que queira correr uma maratona vá conseguir completar quilômetros. É preciso um sistema diferente, é preciso um design diferente para você obter resultados diferentes. E eu, então, o que fazer no lugar. E para te apresentar o que fazer no lugar, eu, então, convido todo mundo a 3 do modelo mental da priorização. Essa fase 3, eu dou o nome de era do betterment, era do melhor, era do buscar a melhor versão do que você pode ser. E essa é uma era tridimensional. Esse é o momento onde a gente eficiência para a importância, mas mais fundamentalmente evolui da importância para a significância. E os 3 caras que eu recomendo todo mundo aqui a ler dentro dessa perspectiva é um psiquiatra austríaco, Rick Warren, que escreveu um livro chamado Uma Vida de Propósitos, e um cara chamado Tim Keller. Ele é um pastor presbiteriano de uma igreja em Manhattan, chama Redeemer, com talvez Lutero e Calvino como pai da reforma. Esse cara é o filho da reforma, vale muito a pena você conhecer o Tim Keller tem para dizer nisso tudo. E tudo isso pode ser, de alguma maneira, sintetizado. Eu resgato aqui de novo um pouquinho do que
Covey colocou, urgente, importante. Mas agora a gente adiciona uma terceira dimensão nessa imagem. E a gente começa a desafiar a nossa vida, a desafiar nossas prioridades, a maneira como a gente cuida dos nossos recursos a partir daquilo significante para você. Aquilo que tem algum tipo de significância para você. Deixa eu compartilhar rapidamente cada um desses conceitos. Se, por um lado, urgência diz o quão antes isso importa. Então, você tem que determinar o quão urgente é fazer alguma coisa. Uma boa pergunta é, o quão antes isso vai importar? Se for importar só depois, daqui a tanto tempo, não é tão urgente assim. Caramba, se eu não fizer nada agora, isso vai ter um impacto já, instantâneo. Você vai, então, classificar isso como algo bastante urgente, você talvez vá ter que agir em cima disso. O que a importância determina? O quanto isso importa. É uma escala vertical. Importa baixo, importa muito, saber determinar, qualificar, frente a todas as decisões que você tem que tomar na sua vida, o que é mais, o que é menos importante. O terceiro elemento, que é esse elemento que eu te convido a olhar com bastante atenção, é a significância. E a significância diz, começa a acontecer. Por quanto tempo? Tá. Porque pode ser que eu tenha alguma coisa que seja urgente, que seja importante. Mas o impacto disso, o resultado disso, vai durar horas, semanas, poucos meses. E você, muitas vezes, mesmo olhando alguma coisa que é importante e não urgente, ou importante e urgente, mas ao não desafiar essa sua decisão no contexto da significância, não importa, você pode estar tomando decisões não na sua vida. Decisões que não necessariamente te levem. E dentro disso, eu quero te mostrar o que eu preparei para você, que eu chamei de equação da significância. Ou seja, como é que eu vou conseguir, de alguma maneira, determinar... Isso aqui não é uma ciência exata, ok? De novo, em hipótese alguma, eu estou dizendo Covey não está certo, nada disso. Quem sou eu para dizer isso? Nem perto de ser alguém para dizer alguma coisa do gênero. É apenas resultado de uma constante reflexão e de um constante caminhar com pessoas na prática. Eu já vi muita gente escolhendo o que é importante e não urgente, assim, não estar contente com o que tem derivado da vida. Por isso que eu acredito que a equação da significância faça bastante sentido, pelo menos para mim faz, eu quero compartilhar ela com você. Ela diz mais ou menos o seguinte, o mais aqui no comecinho da equação, mais tempo e mais dinheiro, tem um cifrão, T pequenininho aqui, o T minúsculo é tempo investido e dinheiro investido, tirando da sua frente o que é urgente, acaba podendo multiplicar o seu tempo e o seu dinheiro no futuro. Então, olha só, você tem que olhar para a sua agenda e, além de determinar o que é importante, o que é urgente, o que é significativo para você fazer, o que de fato, vai fazer você olhar para a tua agenda depois de algum tempo e dizer valeu a pena. Isso tem valido a pena. E é lógico que para isso você vai ter que, em determinados momentos da sua vida, esses determinados momentos são diversos, investir tempo, investir dinheiro e tirar da sua frente o que não é urgente. Daqui a pouco eu vou te dizer como fazer isso. O resultado disso é você poder multiplicar o seu tempo e multiplicar o seu dinheiro. Esse investimento você faz no presente, você colhe no futuro. E o que esse investimento no presente, e fundamentalmente, o que essa colheita no futuro te traz de prático? Você vai ter mais margem na sua vida, mais espaço na sua vida. Você vai ter mais tempo, você vai ter mais dinheiro para a sua vida. Hoje, as pessoas têm vivido muito no limite, sem nenhum espaço, sem nenhuma margem, muitas vezes sem espaço, margem de vida, para respirar de maneira um pouco mais cadenciada,
para de fato se questionar por que eu faço o que eu faço? E se eu tivesse fazendo diferente? A gente vive numa cultura que convida a gente de maneira insana a produzir, 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 fazer, fazer, fazer. Como é que a sua vida está? Talvez haja uma equação diferente para você caminhar. A pergunta que você tem que fazer é, para você decidir o que deve ser. Talvez quando a gente fala em prioridade, a gente esteja falando apenas em uma única coisa. A questão que você tem que fazer para poder criar a tua equação de significância é: ao investir meu tempo e dinheiro nisso hoje, eu vou ter mais vida amanhã? O que é vida para você? Ao investir meu tempo e dinheiro nisso hoje, decisão é presente. Eu vou ter mais vida amanhã, no futuro. Um rápido exemplo. Eu tenho uma atividade, olha como você vai fazer um pouco dessa conta da significância. Você vai ver como que ela vai te trazer um baita retorno. Eu tenho uma atividade X, você vai preencher que atividade é essa. Por exemplo, digamos que você seja, eu vou usar de novo o exemplo de um médico, e você faz alguma coisa no seu consultório que toma 5 minutos do seu dia. E alguém a fazer essa mesma coisa vai levar 4 horas. Eu sei que nesse exato momento você pode estar pensando, André, não é só uma questão de tempo, é uma questão de qualidade. Eu te digo de experiência própria. Eu sou um cara que, por muito tempo, tive extrema dificuldade em delegar. Hoje, eu ainda luto contra isso. Fato é que no meu histórico, eu tenho exemplos muito de como as pessoas acabam fazendo melhor do que eu fazia. Talvez não seja na primeira vez, talvez não seja na segunda, talvez leve algum tempo. Mas é fato, as pessoas são muito capazes de fazer melhor do que a gente faz. Mas aqui é de novo, modelo mental. Se você ficar no modelo mental, lembra que eu falei no começo do nosso bate-papo? Ninguém faz melhor do que eu? Você não vai conseguir progredir. Você, de novo, vai se ver ocupado demais com tudo que você acha que é importante, que é urgente, porque só você consegue fazer. Há de haver uma delegação para isso. Mas, para te dar uma maior no que tange ao uso do seu tempo. Olha só, você pode até pensar, cara, mas calma aí, você está me dando um exemplo que faz 5 minutos para eu fazer todo dia. E quer saber? Talvez nem me leve 5 minutos. Eu estou tão bom nesse troço que talvez eu consiga fazer de vez em quando em 2 minutos, em 3 minutos. Para 4 horas do tempo que eu não tenho, essa é a nossa lógica, para ensinar alguém a fazer o que me leva só 5 minutos. Vamos ver se eu te convenço com a equação. Olha só, 5 minutos por dia, vezes 22 dias úteis, vamos dizer que você faz isso então só nos dias úteis, ok? São 110 minutos, 11 meses que você está fazendo. Você faz 110 minutos por mês. Por que 11 meses? Digamos que você tenha tirado um mês de férias. Então, 5 minutos por dia, 110 minutos, vezes 11 minutos por mês, você leva 1.210 minutos no ano para fazer essa tarefa. Ensinar alguém para fazer vai te levar 4 horas. 4 horas vezes 60 minutos, 240 minutos. Ou seja, hoje você podia estar olhando o seguinte, por que eu vou investir 4 horas para ensinar alguém a fazer o que me leva 5 minutos, de vez em quando 3 minutos? E aqui eu estou te mostrando o seguinte, você vai investir 240 minutos, depois para o resto da vida, 1.210 minutos. Eu te pergunta, você investiria 240 mil reais hoje para daqui a um ano 210 mil reais? Você investiria 240 minutos para ter uma rentabilidade de cerca de 400% no uso do seu tempo? Entenda, essa é a questão da significância. Você tem que colocar a significância dentro de toda e qualquer decisão para você poder chegar à conclusão de que é claro que eu faria isso.
Quem não buscaria usar 240 minutos para economizar 1.210? Esse é só um exemplo. Um exemplo. Tá? Aqui eu chamei esse slide de um toró de exemplos do que é que você pode fazer. Se você tem uma empresa, você pode fazer um FAQ. Frequently Asked Questions, perguntas ou algo do gênero. Por quê? Porque você não vai ter que ter ninguém, e nem você, respondendo aquilo que já foi feito por diversas outras pessoas. Organiza isso, vai te economizar um monte de tempo, vai te levar tempo para você fazer isso. De tempo depois. Na sua vida pessoal, organizar seus armários. É uma coisa tão simples, a gente não faz, a gente deixa para amanhã. E a gente, muitas vezes, quando cria as nossas metas de começo de ano, a gente quer salvar o mundo, a gente quer... organiza teu armário. Talvez esses são os maiores resultados que você vai ter. De novo, experiência própria também. Não estou dizendo que eu faço isso todo ano, eu fui um pouco obrigado a fazer recentemente, quando eu me mudei de casa, mas é nítida ganho de qualidade de vida, de tempo, de margem, de espaço que eu tenho para fazer outras coisas. Rapidamente, coloca suas contas em débito automático, organiza um backup automático de suas informações. Imagina o transtorno, tempo, dinheiro, preocupação, se você perder toda a sua vida digital. Organiza, estamos aqui algumas ideias. Né? Usa seu celular para escanear cartões de visita. De repente, tem alguém para fazer uma gestão da sua mídia social. De novo, caso você seja um profissional, caso você seja uma empresa. Faça treinamentos online. Economiza o seu tempo, economiza o deslocamento. Você pode assistir a hora que você quiser. E tem tanta coisa boa hoje em dia à disposição da gente. Vá no supermercado fazendo uma lista. Além de economizar dinheiro, vai te agilizar tempo de maneira... Organize investimentos automáticos. Treine sua secretária, alguém júnior, para fazer aquilo que tirava 5 minutos por dia para ser feito. Imagina, eu tenho certeza que você deve ter pelo menos umas 4, 5, se não 10 coisas que tiravam 5 minutos por dia para fazer, que alguém poderia fazer, no mínimo, igual a você, depois que essa pessoa foi treinada para fazer isso repetidas vezes. Margem que você cria na tua vida. Olha o tempo, o espaço que você cria na sua vida. Outra dica, escolha a roupa na noite anterior. Agora minha esposa vai entender por que eu só uso camisa branca e camisa azul clara. Facilita muito a minha manhã. Cria processos, principalmente para quem trabalha com serviços. Né? Está aqui me acompanhando o Luiz. O Luiz é o CEO do Você 2.0. Ele sempre fala processos. Ele tem razão. Né? Olha só. Para a gente começar a concluir essa primeira parte. A organização mental e o imperativo da lógica, listas e metas é: seja mais produtivo, faça. A lógica da equação da significância é: tenha mais vida. Mas antes, pense. Pense mais um pouco. Faça. Mas faça aquilo que vai te criar margem, aquilo que vai te criar espaço, tempo e dinheiro no futuro. Muitas vezes, quando a gente está organizado por lista, a gente se vê mais nessa figura do lado esquerdo, onde a gente então consegue progredir 1 centímetro para diversos lugares diferentes, ao invés de a gente ter uma visão clara de onde a gente quer chegar. Porque um dos produtos da equação da significância é você naturalmente, quase que automaticamente, não ter muito mais do que 2 para fazer na sua vida. Todas as demais são acessórios para essas 3 coisas que você precisa cuidar da sua vida. Por isso que eu gosto de dizer que mais vale dar um passo para a direção certa do que correr para a direção errada. Contra a produtividade, mas eu estou dizendo muito a favor da significância, do criar mais vida, do criar mais margem. Mas você pode até pegar a sua lista de novo. Eu fazendo essa apresentação, eu parei um pouco para pensar, mas listas não servem para nada? E não é verdade. Listas têm um papel. Por exemplo, uma lista para organizar o que eu quero fazer no meu dia. Acordei 8 da manhã até, sei lá, 8 horas da noite. O que eu quero fazer no dia de hoje? 3, 4, 5, 6 coisas.
direcionar para aquilo que... Eu tenho uma apresentação. Quais são as coisas que eu quero, as mensagens que eu quero passar? Tudo bem fazer uma lista. Mas só. A lista serve para aquela visão que você quer criar de curtíssimo prazo. Que implica em criar uma narrativa nova para o teu bem-estar, para a tua qualidade de vida, para a tua melhor versão. Use a equação da significância. Olhe para tudo que você tem hoje na tua frente e faça a seguinte pergunta. O que eu devo fazer hoje para que eu tenha mais disso amanhã? E eu já vou te dizer quais são as top 3 coisas que, se você fizer mais disso hoje, é garantido, aqui não é uma promessa, é garantido que você vai ter mais disso amanhã. De alguma maneira, na arena, caso isso não seja verdade. As top 3 coisas são, primeiro, dinheiro. Segundo, espiritualidade. Terceiro, tempo. Com o dinheiro, você tem que gerenciar ativamente. Gerenciar ativamente o seu dinheiro hoje, virando investidor, ele no dia de amanhã. Será que isso tem um ranking alto, médio ou baixo? Talvez, olha só o que é importante e urgente, você nem olhe para isso. Mas ao depositar o terceiro eixo da significância, pergunta, se eu cuidar mais disso hoje, eu vou ter mais disso amanhã? Óbvio que sim. Olha que interessante. A equação da significância está para o seu tempo da mesma maneira que os juros compostos estão para o seu dinheiro. 100%, isso não é promessa nenhuma de rentabilidade para o seu dinheiro, mas, gerenciando ativamente o seu dinheiro hoje, você tem muito mais amanhã. Espiritualidade, você tem que praticar intencionalmente. Tem que ser uma agenda intencional e não apenas alguma coisa das suas boas intenções. Ao fazer mais disso hoje, independentemente, você desenvolve uma espiritualidade mais madura. Eu sou cristão, eu desenvolvo a minha orientado para o cristianismo. Faça o mesmo. No que seja seu tempo, que aqui eu não errei quando eu escrevi isso. Deve procrastinar propositalmente. Fazer mais do seu tempo, você precisa procrastinar propositalmente. Porque você tem que aprender a dizer não a tudo que não contribua para a sua equação de significância. E muitas dessas coisas não é a agenda dos outros. Não é a agenda que todo mundo tem colocado em rede social, que todo mundo tem colocado em diversos outros canais. Você tem que fazer a sua equação. Vou te dizer o seguinte, isso vai doer, ok? Não vai ser fácil. Algumas pessoas vão te criticar, outras vão te ridicularizar, mas, fundamentalmente, para você poder procrastinar de maneira proposital, foque da sua vida. Foque no resultado que você quer obter na sua vida. E aqui eu pulo imediatamente para o nosso segundo passo. O primeiro é o mais longo deles. O segundo passo, o ritual de outcome, o ritual de resultados. A seguinte imagem. Muitas vezes, você já deve ter ouvido a seguinte orientação. Olha, antes de entrar em qualquer tipo de interação, seja uma reunião, uma conversa com seu cônjuge, com seus filhos, com colegas, o que for que seja, pense em como você tem que se comportar. O meu convite é, ok fazer isso, mas melhor se você já visualizar o resultado daquela sua ação, daquela sua interação. Pense, o que eu quero obter dessa interação? Quais são os resultados que eu almejo? Os resultados que você almeja, eles devem estar sintonizados com o que é significativo para você, e aí então você, se daquela interação não houver um resultado que seja conectado àquilo que é significativo para você, significa que você não vai ter aquela interação,
Claro que não. Significa que você vai poder alinhar melhor as suas expectativas acerca daquela interação. Como é que você pode fazer isso? Faz basicamente 3 perguntas. A primeira delas é: o que eu quero atingir com essa interação? Você vai conversar com o seu cônjuge. Eu não estou dizendo aqui, para toda e qualquer conversa, você ficar pensando disso, ok? Não é para você sintetizar e automatizar, ou de alguma maneira, né? Mas você sabe que na sua vida existem interações que são importantes. Aquelas que são, muitas vezes, isso daqui tem que dar certo. Além de pensar nas atitudes que você tem que ter, pense fundamentalmente no resultado que você almeja. E quando você pensar, o meu convite é mais claro do que isso, visualize. Como que eu vou terminar aquela reunião? Eu vou estar de pé, eu vou estar sentado, eu vou cumprimentar, eu vou abraçar, eu vou ter um papel assinado ou não, eu vou ter uma agenda nova no meu calendário para uma segunda conversa com aquela mesma pessoa. O que você visualize? Imagine o seu resultado. Outra, como isso pode ser benéfico para todos os envolvidos? Não é uma agenda em si mesmada. Pense também, como é que isso pode ser benéfico para todo mundo que está envolvido nessa agenda? E tente pensar ganha-ganha para todo mundo que vai se envolver com aquela agenda. Quanto mais você fizer isso, mais craque você vai ficar fazendo nisso e com maior clareza você vai enxergando o benefício amplo e não apenas um benefício único do seu posicionamento estratégico. Outra coisa muito importante, qual é o papel desse outcome, qual é o papel desse resultado no meu propósito? O propósito sendo a sua equação de significância. Você tem que ter claro o que é significativo para mim. O que eu faço hoje para me criar mais tempo, espaço, margem amanhã. O resultado que eu posso obter dessa interação tem um papel nisso? E você então vai visualizar qual é esse resultado. Esse é um ritual muito simples. Faça toda manhã, você pode fazer, você pode pensar no resultado que eu quero do dia de hoje. Então você já começa a imaginar, eu vou estar dormindo hoje. Como é que eu quero estar dormindo? Tranquilo? Sereno? Tendo uma boa conversa com o meu cônjuge? Que roupa que eu vou usar? Visualize, faça esse exercício. Terceiro, final. Crie um conselho de amigos para a sua melhor versão. Esse conselho de amigos, ele é importante. É muito importante. É uma das coisas que eu, particularmente, tenho feito há alguns anos e tem mais contribuído para eu tenho conduzido, para a maneira como eu tenho os resultados que eu tenho na minha vida. Eu mostro aqui uma imagem, uma montanha. E para mim a vida tem muito mais a ver com montanha que é outra coisa. Eu me lembro de um amigo meu, ele tem uma frase que diz que ninguém tropeça em montanha. Por isso que se você tiver um bom projeto de vida, você não vai tropeçar. A gente acaba tropeçando, a gente acaba cometendo erro, porque a gente deixa a vida levar a gente, ao invés de a gente conduzir a vida. Tropeça em montanha. Então, a vida é uma montanha. Quando você está subindo uma montanha, eu acho que é bom você tomar alguns cuidados. Primeiro, você tem que subir equipado e buscar conhecimento. Você tem que conhecer a trajetória, você tem que ter uma rota para subir essa montanha. Agora, não adianta só subir equipado, levar peso desnecessário. E muitas vezes, quando você determina que tipo de equipamento, que tipo de recurso, conhecimento levar montanha acima, você só está olhando e tomando essas suas decisões a partir do que é importante, a partir do que é urgente. Mais relevante agora para você não levar peso desnecessário, você analisar isso a partir da equação da significância. Além do mais, não vá sozinho. Bem, não vá com pessoas erradas. Sozinho, mas escolha sabiamente as suas companhias. É bom você ter alguém para compartilhar a sua vida, é bom você ter alguém para que você não seja ensimesmado.
Isso a gente pode entender como um relacionamento funcional, como a criação de uma equipe, de pessoas que curtem estar juntas para trabalhando. Ocupe-se também com essa agenda. Se eu puder te dar uma sugestão, eu organizaria um conselho, ou coloco como sugestão, é assim que eu organizei o meu. Eu tenho hoje que eu busco conselhos no que tange a relacionamentos e família. Sou o melhor marido para minha esposa, como é que eu posso ser um pai melhor para as minhas filhas, como que eu posso ser um filho presente para minha família estendida, alguém de caráter, alguém importante, alguém que possa contribuir de alguma maneira. Eu tenho uma pessoa que eu, com alguma frequência, visito e converso sobre isso. Eu também te convido a ter uma pessoa que me auxilia, me aconselha em minha carreira, na minha vida profissional. Interessante que essa pessoa ela tem apenas 2 anos a mais do que eu, mas é de uma sabedoria incrível, incrível, e eu me sinto muito privilegiado em poder contar com ela. Pode, inclusive, ser alguém mais jovem do que você, mas eu tenho certeza que se você se concentrar, você vai conseguir identificar pelo menos essas 3 pessoas. E eu também recomendo você a ter alguém que vá te acompanhar na construção da sua vida, na gestão ativa do seu dinheiro. Alguém que vá poder atuar de maneira intencional como um guia para o seu protagonismo. Não busque um herói para nenhum desses papéis. Busque um conselheiro. E um conselheiro entende que o papel dele é ser mais amigo do que amiguinho. Amigo, porque ele diz aquilo que você precisa escutar, e não só amiguinho, que diz aquilo que você quer ouvir. Busque alguém que de fato te faça crescer. Como é que você pode montar esse seu conselho de amigos? Primeiro, eu te recomendo fazer um convite 1 a 1. E aqui eu podia, inclusive, te propor um script para você fazer esse convite. Olha só, primeiro você vai pensar direitinho. Lembra? É bom não subir sozinho. Escolha sabiamente com quem subir. Você vai ligar para alguém, você pode mandar um e-mail, sei lá, uma maneira que você achar mais adequada. Querido amigo, eu tenho um grande respeito pela maneira como você conduz a sua vida profissional, conjugal, financeira, a sua vida como um todo. Eu nunca tenho lhe dito isso, pelo menos não de maneira tão direta. Você é uma inspiração para mim. Esse ano, eu decidi me aproximar ainda mais de pessoas que me inspiram, me tornar uma pessoa melhor, uma melhor versão de mim mesmo. Por isso eu tenho um convite para lhe fazer. Gostaria que você fosse meu conselheiro profissional, na minha vida conjugal, no que tange o meu desenvolvimento como um pai, como mãe, na vida, nas minhas finanças, na minha espiritualidade. Se você topar, tudo que eu preciso é que nos encontremos 2 ou 3 vezes por ano para você me ouvir e me aconselhar. Não é nada complexo. Essa pessoa que eu tanto admiro. Para mim será uma honra e privilégio lhe ter como conselheiro. Você, na minha visão, você em sua melhor. E depois que você então convidar essa pessoa 1 a 1, você vai se encontrar com esse seu conselheiro e vai expor a sua dúvida. Todo mundo tem, ninguém tem 100% de certeza em 100% das coisas. A parte desse pressuposto, você tem 100% de certeza para 100% das coisas? Não. Será que você poderia melhorar a sua vida, melhorar a sua capacidade de decisão, melhorar, inclusive, a maneira como você desenha a equação da significância se você tivesse um conselheiro? Não deixe de expor também as suas vulnerabilidades. Ninguém precisa ir para o conselheiro para dizer, olha o quanto bom eu sou. Muito pelo contrário. A sua vulnerabilidade é que te faz uma pessoa forte. E aqui, um rápido convite. No final do ano, reúna todos para um jantar e expresse sua plena gratidão para o grupo. Eu fiz isso pela 2ª vez o ano passado. Foi incrível. Esse ano, eu, inclusive, vou manter um dos meus conselheiros, vou mudar outros 2, porque meu momento de vida mudou, mas eu sou eternamente grato a eles, e não digo isso para parecer bonitinho, para parecer charmoso, nada disso. Simplesmente funciona. Ponto final.
Eu te mostrei por enquanto, nessa minha visão de back to basics, visão amplificada, 3 coisas. Equação da significância, rituais de outcome, rituais de visualização do resultado que você espera de toda e qualquer interação, e como montar um conselho de amigos da sua melhor versão. Agora, tudo isso, na minha visão, necessariamente é otimizado e deve ser suplantado pelo seu plano de vida. Eu chamo de life plan. Na minha visão, o life plan é o futuro do desenvolvimento pessoal, o futuro do pessoal. Deixa eu tentar explicar o porquê disso com essa imagem. Imagina o seguinte, são 3 distintas nessa imagem. No círculo mais externo, a gente tem várias coisas que são importantes e que muitas vezes são também urgentes na nossa vida. Por exemplo, desenvolver a minha criatividade, ser mais produtivo, ter um idioma diferente, cuidar melhor do estado fitness da minha saúde, cuidar do meu dinheiro, fazer um planejamento financeiro. Tudo isso, esse grande arco azul, simbolizado por esses diversos tracinhos. De novo, são coisas importantes, algumas não são urgentes, portanto, são coisas que você precisa fazer, outras são urgentes e importantes. Mas a grande questão é, na minha visão, para cada uma dessas coisas, você tem que olhar um pouco mais o que está no centro da tua equação pessoal. E o que está no centro da tua equação pessoal é, tcharam, tua própria vida. A sua vida na sua melhor versão. Isso significa a combinação dessas 3 letras SMV. Por que existe no meio aí da sua vida, em sua melhor versão, e de todas essas demais coisas, esse contorno em verde com a palavra dinheiro? Por causa disso daqui. A sua vida é vivida no dia a dia. Esotérico, para ficar só imaginando uma vida na melhor versão. Não. A ação é parte fundamental de quem busca uma vida bem vivida. Pensar é uma parte relevante de quem busca agir de maneira adequada para uma vida bem vivida. E a vida é vivida no dia a dia. Dia a dia. Tão simples quanto isso. E para você viver a tua vida no dia a dia, adivinha o que você precisa? Porque a gente está fundamentalmente num ambiente urbano, cosmopolita, organizado socialmente através ou a partir, tendo, inclusive, na moeda como um símbolo principal dessa organização social, por isso que é chamado capitalismo. O dinheiro usado no dia a dia. O que eu quero dizer fundamentalmente é o seguinte: de pouco adianta você cuidar da sua criatividade, ou da sua produtividade, ou aprender um idioma, ou cuidar da sua saúde, se isso não estiver fortemente equacionado na sua vida através da equação da significância. Você precisa olhar isso de maneira intencional. E a partir do momento que você olha isso, você fala, caramba, isso é núcleo da minha vida. Você vai precisar de dinheiro para poder acessar tudo isso. Para acessar o conhecimento, para você ser mais disso ou mais daquilo, você vai precisar de dinheiro. Portanto, é também fundamental que ele esteja organizado. Mas não organizado per se, ou não organizado dinheiro apenas pelo dinheiro, mas o dinheiro organizado como algo que vai servir para o teu projeto de vida. Mas se não existir uma clareza acerca do que é significativo para a sua vida, fazer orçamento. Você só vai investir dinheiro. Você só vai fazer planejamento. Você precisa cuidar do seu grande projeto de vida. E aqui, retíssima final, estou quase, não, estourei 1 minuto. Esse é o convite que eu tenho para você. É o que, como resumo desses 10 anos, foi criado para que mais e mais pessoas tenham acesso. Até hoje, toda a oferta da Life foi um planejador pessoal para uma família. E Deus tem abençoado a gente plenamente nessa oferta. Eu só tenho que me prostrar e agradecer
de maneira diária. Mas é fato também que esse é um tipo de oferta que não é necessariamente acessível para todo mundo. Por isso que a gente se lança ao desafio de estar mais acessível através de um produto digital. E esse produto digital é fundamentalmente algo que vai te ajudar a criar o teu projeto de vida e enxergar o papel não só do seu dinheiro, mas de todos os outros recursos de vida. É um curso online e você também vai ter acesso ao material que eu criei, chamado Lifebook. São cerca de 90 páginas. Você vai estar assistindo 5 capítulos. O primeiro capítulo, a gente chama isso de módulo 1. A gente vai entender onde é que você está hoje. A gente vai entender como é que é o teu dia, como é que você se organiza, o que você mais gosta, o que você mudaria. A gente também vai extrapolar isso para a sua semana, para o seu ano. A gente vai ter uma visão clara de onde você está hoje. Quem é você? Elementos seus e não de terceiros, para que você tenha clareza e não ruído, para você criar o teu propósito, o teu plano. Logo depois, a gente vai para o segundo capítulo, que a gente chama de feedback. A gente vai dar uma olhada para a sua história. De onde é que você veio? A gente vai poder olhar a tua história, assim, um elemento para usar no teu futuro. Quais são suas lembranças? O que te forma? É fato que a vida é vivida no futuro, mas ela é muito bem compreendida quando a gente olha para trás. Quem são as pessoas que te ajudaram? Quais são as pessoas que te inspiraram lá atrás? Quais são as mensagens que de alguma maneira estão enraigadas em você e que podem estar formando, tanto para o positivo quanto para o negativo, os modelos mentais que estão te permitindo ter exatamente os resultados que você tem obtido da sua vida. Daqui a pouco eu explico rapidamente mais sobre isso. Terceiro módulo, onde você quer chegar? A gente vai fazer um feed forward. Qual é o teu ponto B? Qual é a visão para os seus próximos anos? Que caminhos você deseja passar? Quais experiências você quer viver? O alvo é a gente criar uma visão clara e uma rota prática para que você então consiga seguir esse trajeto. Esse aqui é o primeiro passo, esse é o segundo passo. Sabe por que chama segundo passo? Porque vem depois do primeiro passo. Não precisa se preocupar com o que fazer, com como começar, com o que fazer depois. Em 10 anos a gente já foi capaz de alguma maneira decifrar tudo isso para você. Módulo 4, esse é um módulo bem legal. A gente chama de aceleração. Legal, criei meu ponto B. A questão agora é, como é que eu chego lá? Como é que eu chego onde eu quero chegar? E aqui a gente vai falar bastante do que você tem que fazer primeiro. Vamos te ajudar a determinar essa prioridade. E é uma só, não é mais do que uma. Priori, uma só. Como é que você vai organizar o teu dinheiro para que isso aconteça? Investimento, você vai aprender a investir, mas de novo, não a partir de alguém. E aqui eu digo isso com bastante responsabilidade, mas também com bastante felicidade e orgulho. Não somos uma corretora, não somos bancos, não somos agente autônomo, nada contra essa turma toda, eles são incríveis, a gente precisa desses caras, mas eu acredito que você deva se aconselhar com quem literalmente, e não só em discurso, total independência. Independência. Módulo 5, você 2.0. É aqui onde a gente faz um embrulho desse negócio todo e a gente então começa uma reflexão mais introspectiva. O que é que te motiva a seguir esse plano que a gente determinou? O que é que pode te desanimar? Quais são os obstáculos que a gente pode encontrar pela frente? Se a gente conseguir... Lembra o ritual de outcome, o ritual de visualização? Se eu conseguir enxergar antes o que pode me bloquear, o que pode me frear, eu tenho mecanismos muito mais eficientes para passar por isso. Talvez eu não consiga eliminar esses problemas da minha vida, mas eu estou melhor preparado para enfrentar esses problemas. Uma rápida, uma fundamental, uma profunda reflexão, como é viver em sua melhor versão. Olha que bacana, esse slide é a primeira vez que eu estou apresentando ele. É uma compilação de todas as ferramentas que você vai aprender a usar ao longo desse treinamento online. Do propósito, a gente vai comparar o seu dia atual com o seu dia ideal. Você vai ter um exercício chamado consciência sobre a sua infância financeira, o ciclo da independência
da dependência e dependência, da interdependência. Se você é casado, isso é incrível. Se você pretende se casar, isso é incrível. Se você ainda está solteiro, aprenda isso antes de você encontrar alguém, que isso vai ser incrível. A linha da sua vida, um exercício muito joia, onde você vai entender que bom que eu sofri, que bom que eu passei por dificuldades. Isso é mágico. Matriz da sua função prioritária, semana atual, ano atual, life lens, o livro dos sonhos, suas metas, o que a gente chama de life. Eu tenho muita coisa aqui. E planejamento financeiro pessoal. Qual é o seu status financeiro atual? Qual é a sua história financeira? Que tipo de consumidor você é? Todo mundo é um tipo. Eu sei como eu consigo me enganar. Isso aqui eu preciso comprar. Será? Havendo consciência, existe maior controle. O orçamento por etapas, gastos frequentes, gastos eventuais, nada mais de desculpa para as eventualidades da vida. Você vai conseguir decodificar tudo isso. Como enxugar seus gastos, como chegar no sobra zero. Dinheiro não é feito para sobrar. Investimento é algo intencional. Por isso que a gente cria os investimentos frequentes e diretos. Como montar gráficos de investimento, como cuidar do seu fluxo de caixa, balancear a sua carteira, montar uma carteira de investimento. Uau, é muita coisa. Você sabe ler, está aí na sua frente. É realmente muito divertido. Tem bastante conteúdo aqui para você. Minha promessa é você caminhar comigo. E o legal é que o Você 2.0 sou eu com um casal jovem. Então não é só eu e slides. Isso funciona, isso é legal. A gente fez como uma espécie de uma série, onde você vai poder, e em todo momento a gente tem um grafismo que diz, pausa agora, faz tal exercício no seu Lifebook, vai lá para a página 27, faça esse exercício, e depois você volta, dá play de novo e continua no seu tempo, podendo se aprofundar no teu conhecimento. É muito bacana isso. Você vai ter um plano claro para liderar a sua vida, alguma sua melhor versão. Um plano embasado no planejamento financeiro sólido, com uma visão clara do uso do seu dinheiro e conhecimento prático sobre investimentos. Ao longo das 5 narrativas, você vai criar um mapa claro do seu ponto A, do seu ponto B, para onde você deseja chegar. Você vai aprender a reconhecer os seus talentos e a prioridade da sua vida. Aprenderá a conversar com o dinheiro e a usá-lo como aliado do seu plano de vida. Além do mapa, eu vou também te oferecer um caminho, curva a curva. Lembra? Primeira coisa, segunda coisa, terceira coisa. Faz a segunda, depois completar a primeira. Calma, calma, calma. A terceira vai ter o seu tempo adequado. O que eu quero te entregar é que você tenha mais segurança, mais convicção, mais confiança para viver a sua vida de maneira intencional, para que você assuma o seu papel como protagonista da sua vida, protagonista de um país que precisa de pessoas menos vitimistas, menos correndo para fazer um monte de coisa e mais pensando para fazer a coisa certa. É disso que a gente precisa, é de você 2.0 que a gente precisa. Pessoal, estou encerrando. Tem mais 4 slides. A gente lançou no finalzinho do ano passado, salvo engano, segunda quinzena de outubro. Incrível. A gente atingiu 100% dos nossos resultados. E a gente vai fazer uma mudança significativa no Você 2.0 a partir da segunda-feira que vem. A gente já estava pensando em fazer essa mudança desde essa segunda-feira, mas a gente se reuniu por mais uma semana. O Você 2.0 sempre estará disponível à compra. É importante que você pense, ele estará disponível à compra até segunda-feira da semana que vem. A partir da segunda-feira da semana que vem, ele continuará disponível, mas por um outro valor, daqui a pouco eu te digo qual é. Nesse link que você está vendo, você tem acesso a outros 3 vídeos para você conhecer um pouco mais do meu estilo, um pouco mais do que eu acredito, do como eu quero comunicar, para você poder olhar se eu posso te ajudar, para você poder avaliar se é o teu momento de ser ajudado. Porque talvez não seja, e tudo bem. Ok? Esses 3 vídeos eu vou falar um pouquinho para você sobre uma das principais decisões financeiras que a gente tem, que é comprar por de aluguel. Isso se aplica tanto para a sua residência, como eventualmente para um consultório ou para um escritório que você queira montar. Eu vou conversar com você sobre a criação de um filho, como é que a gente pode cuidar disso de maneira incrível desde já. Se você é papai, mamãe, está prestes a se tornar, assista. É um pedido do meu coração para o seu.
Terceiro tema, independência financeira. Vamos tirar alguns dos paradigmas que a gente tem sobre isso e aprender a encarar de frente, sem delongas, sem fantasia, mas com bastante responsabilidade. A partir de 9 de janeiro, a gente vai estar escalando o preço do Você 2.0 para R$ 987. Você ainda vai poder comprar ele a qualquer momento da sua decisão, do seu processo decisório. Mas esse vai ser um preço novo e não vai voltar. A gente é fiel à nossa palavra, da mesma maneira que a gente é fiel àquilo que a gente entrega. Lembrando que no Você 2.0 não é só uma série de vídeos com o Lifebook. A cada 15 dias você tem acesso a um hangout com um planejador da minha equipe. Onde você vai poder, então, trazer suas dúvidas, trazer suas perguntas e poder fazer um uso positivo de um planejador, ajudar a enxergar o que é verdadeiramente importante para você. Vai te ajudar a sanar as suas dúvidas sem nenhuma agenda oculta. Nenhuma agenda oculta. Isso por si só é de grandioso valor. Ok? 987, a partir de 9 de janeiro, 447, até lá. Lembrando, como é o correto a ser feito, reflita, pense, mas tome uma decisão. Veja se esse tipo de investimento é um investimento que se encaixa bem na sua equação de significância. Será que se eu colocar R$1.000 hoje, eu vou ter mais do que isso no futuro? Será que se um dia eu colocar 987 nisso e poder ter acesso a planejadores independentes, eu vou ter um resultado maior do que isso? Olhe os nossos vídeos, veja o propósito, veja se você sente que a gente se importa de fato com a sua vida, porque senão a gente não merece poder te servir. Ok? Grande resumo, equação da significância, sempre faça como é. Se eu fizer isso hoje, eu vou poder ter mais margem, mais espaço, mais tempo, mais dinheiro amanhã? Se sim, isso deve estar nos seus top 3. Resgatando, o que você mais pode fazer uso hoje numa equação de significância para poder ter resultados práticos e palpáveis amanhã é cuidar, gerenciar ativamente o seu dinheiro, desenvolver intencionalmente a sua espiritualidade e procrastinar propositalmente para cuidar bem do seu tempo. Cuidado com os ruídos, foque no teu grande projeto de vida. Os resultados em sua vida são exatamente aqueles que você deveria obter. Tema que você usa para desenvolver sua narrativa de vida. Quando eu digo resultados, eu estou dizendo a paz, a tranquilidade, o contentamento, a motivação, diversão, os relacionamentos funcionais que você tem obtido em sua vida são exatamente aqueles que você deveria obter a partir do sistema. Crença, atitudes, rotinas, conhecimento, convívio, foco. A ausência de foco é focar na ausência do foco. Se você deseja obter diferentes, você precisa conhecer sistemas diferentes. Essa é uma das mais relevantes frases que me faz todos os dias também me desafiar. O que é que eu tenho obtido da minha vida? Mas mais importante do que isso, me faz refletir. Quais são os sistemas que eu tenho usado para obter o que eu tenho obtido? Eu agradeço tremendamente, intencionalmente, quase que de maneira constrangedora, o seu tempo junto comigo nessa 1h15. Extrapolei em 15 minutos. Mas eu te agradeço por ter me ouvido, por ter me acompanhado. Espero poder te ajudar. Aqui está a nossa oferta para você. Aqui está o meu convite para você. Olha para o material que foi criado.
desafie esse material na equação da significância. Se eu fizer isso hoje, amanhã, se a gente merecer, adoraria poder te servir. Te agradeço, fique com Deus, um bom 2017, espero que tenha sido bastante útil para você. Pessoal.